Olá! Boa tarde! Olá! Pronto, os vossos microfones, creio que estão desativados. Já ativei. Possivelmente terão que ser todos depois desativados. Vamos ver como é que corre, mas normalmente, se estiverem todos ligados, há interferência depois nos outros computadores. Então, podemos por optar por... Sofia, não sabia que estavas aqui! Oi. Tinha isto desativo! Olá! 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 Já chega bem. É para desativar os microfones, não é? Por enquanto podemos deixá-los ligados. O meu está aqui um bocadinho. Vou desligar o meu, está bem? Por enquanto podemos deixar, enquanto estão a entrar o resto das pessoas, podemos deixá-los temporariamente ligados. Vocês estão-me a ver bem? Sim, sim. Boa. Já chega, Mariana. Isto é de lavar as mãos. Não, isto não é para lavar as mãos, isto é creme. É na parte neve. Vamos lá, diz as mãos. Anda cá, dá a voltinha. Anda cá, anda para este lado. Agora a voltinha. Tá bom. Tá bem, dá a voltinha. Anda cá. Ora, Tá bom. entretanto, vão começar a chegar mais pessoas. Eu quero-vos só perguntar se vocês ouvem alguma música de fundo. Sim, ouve-se vagamente, um bocadinho. Muito vagamente. Quase nada. Não. Esse não. Esse não. Vamos só aguardar mais 3 minutinhos. E depois então poderemos iniciar. Aqui mais. Não. Mariana, sai de cima. Aqui mais. Vai. Mariana, sai de cima. Vamos aguardar mais 2 minutos até termos a certeza que já entrou todas as pessoas. E depois então iniciaremos. Já está, fica aí, está bem? Já dá a ver o urso, sim, as pontas assim da televisão, está bem? Faz mal aos olhos. Não é, Mariana. Mariana, olha isso. Mamãe, toma chuva. Não. Já chega.
Já tens nas mãos. Já chega. O que por favor? Já tens nas mãos. Por favor. O que é por favor? Ok, então, agora sim, vamos iniciar. Nesta fase, então, eu vou-vos pedir, exato, que vocês, portanto, retirem os vossos microfones. Então, isto apenas para não ser desconfortável para vocês aí desse lado, porque o que se nota aqui no Zoom é que se houverem vários microfones ligados, a mim por acaso não me faz tanta interferência, faz mais a vocês que estão desse lado a tentar captar, a tentar ouvir a mensagem aqui deste lado. Portanto, é mais confortável com os microfones desligados. Entretanto, as pessoas vão chegando e nós vamos então iniciando. Muito obrigada a todas vocês que estão aí desse lado. Muito obrigada. Todas as pessoas que estão aí são muito especiais, não só para mim, para Deus, para o universo. Todas nós, aliás, somos de facto muito especiais. E este webinar, que não é um webinar na realidade, por termos técnicos, não é o meu forte. Eu sou uma curiosa, mas não sou nenhuma expert em termos técnicos e virtuais, então isto era suposto ser um webinário, mas é uma reunião normal. Também não há muita diferença, penso eu. E aquilo que pretendo, aquilo que eu quero e para o qual criei isto, é para vos passar uma mensagem. Aliás, tem sido este sempre o meu propósito. Cada vez que eu apareço é sempre para tentar passar alguma mensagem, é sempre para tentar acrescentar algo mais a todas as pessoas, a vocês que ouvem, a todas as pessoas que estão aí desse lado. E o tema de hoje é a oração como linguagem divina. E porquê que eu escolhi a oração? Porquê que eu vou falar sobre a oração? Porque é algo que de facto tem trazido magia à minha vida. Desde pequenina, tal como vocês, desde pequenina que eu sabia o que era o Pai Nosso, o que era o Ave Maria, em situações mais complicadas da minha vida, no limite mesmo, no limite da vida, momentos em que eu pensei até que iria perder a vida, comecei a rezar e de certeza que com vocês também aconteceu a mesma coisa. Muitos momentos devem ter rezado Pai Nosso, Ave Maria, de certeza que vocês também se agarraram muitas vezes a essas orações e que nos dão muito conforto e alento. Aliás, o Pai Nosso todo ele tem escondido por trás de si uma sabedoria imensa. Só que nós já o dizemos aquilo de uma forma tão mecanizada que na realidade nós nem nos apercebemos do que é que estamos bem a dizer, da profundidade e da mensagem que está por trás de um Pai Nosso. Mas não é o Pai Nosso que eu vou explorar aqui hoje. Não é o Pai Nosso, não é a Ave Maria, embora, atenção, todos eles têm, digamos que, códigos mágicos, códigos secretos. A nível espiritual, eles têm informações preciosas, mas informações essas que a maior parte da população mundial, há muita informação que não é passada totalmente, que não é passada na totalidade. Há razões para isso. Há muito, mas mesmo muito conhecimento que até o próprio Vaticano também protege. Debaixo do Vaticano há pilhas e pilhas e pilhas de livros com informações que a humanidade não faz a mínima ideia. Há coisas debaixo do Vaticano que nós não fazemos a mínima ideia, que não conseguimos sequer imaginar, não fazemos ideia, nem tínhamos conhecimento que havia lá. E porquê? Porquê é que isto é tão protegido? Porquê é que isto é ocultado? E porquê é que isto não vem cá para fora? Não é? Porquê? Porque quem já adquiriu, aqueles grandes mestres, aquelas pessoas que já considerados mestres em relação a nós, só porque de facto já atingiram esse conhecimento, é justo, não é? Nós também, em qualquer área da nossa vida, também temos aqui pessoas que adquirem um mestrado, não é? Que vão até às últimas instâncias a nível de conhecimento, que exploram o conhecimento ao máximo, e a mesma coisa existe também a nível espiritual, e os mestres são exatamente isso, são pessoas que já adquiriram, dedicaram-se anos da sua vida, dedicaram muito estudo a esse conhecimento. E esses conhecimentos não vêm cá para fora, mesmo na igreja há muita coisa que não nos é passada, até mesmo para nos proteger, porque senão a nossa cabeça e o paradigma debaixo do qual nós estamos encaixados
a nossa cabeça, há coisas que nem iria aguentar, que em linguagem corrente eu digo, o tico e o teco não conseguiam, coitadinhos, eles não conseguiam fazer a conexão. Porquê? Porque são informações para os quais a humanidade, a maior parte de nós ainda não está totalmente preparados. Nós ainda não estamos preparados, por exemplo, para lidar com os extraterrestres. E eles existem. E o Vaticano sabe perfeitamente que eles existem. Toda a área militar sabe que ele existe. O próprio ministro da Defesa dos Estados Unidos, que neste momento já está aposentado, ele fartou-se de falar sobre isso, eles já têm esse conhecimento. Eles sabem disso, eles sabem que eles existem, está mais do que mega documentado por pessoas, atenção, e estamos a falar que toda a informação que existe a esse nível são de pessoas que não estão na área esotérica nem pouco mais ou menos, são pessoas completamente idóneas, estamos a falar de pilotos e navegadores e mergulhadores, são aqueles que têm mais registros de encontros com extraterrestres. Mas não é sobre isso que eu também vim aqui falar, é apenas para vos dar umas luzes, para ver até onde é que isto vai. E porque é que a informação nos é ocultada? E porque é que não vem cá para fora? E porque é que nós, por exemplo, porque é que não nos é dado esse conhecimento? Porque é que não nos fornecem isso? Isso é só a pontinha do iceberg. E por isso é que há escolas secretas que guardam esses conhecimentos, inclusive o das orações. Então, o que nos deram foi aquilo que nós conseguíamos e podíamos captar. Aquilo, ou seja, as coisas têm-nos sido dadas em doses homeopáticas de maneira que a gente possa digeri-las e processá-las. Então, pronto, ok, vamos-lhe dar Pai Nosso e Ave Marias para que se possam agarrar a alguma coisa, para que possam então ir sustentando a fé, a comunicação com o alto, com os outros planos espirituais, mas não vai muito para além disso. Mesmo na própria Igreja Católica não vai muito além disso. E mesmo não só na Igreja Católica, atenção, estamos a falar mesmo das outras religiões também. Ou nós nos dispomos a estudar um bocadinho mais a fundo para perceber então a mística, o que é que está por trás disto, porque é que estas informações nos são ocultadas, porque é que há doutrinas secretas que guardam nisto a 7 chaves, porque guardam mesmo a 7 chaves estes conhecimentos. E essas doutrinas não nos permitem sequer passar as informações cá para fora. Quando se entra, não se pode passar cá para fora. Há consequências gravíssimas. Porquê? Porque se a humanidade tem acesso, livre acesso a estas informações, pode haver verdadeiras catástrofes. E eu vou-vos dar um exemplo disso. Nós não temos a noção, mas, por exemplo, um físico, os físicos que estudam, por exemplo, a parte dos átomos, eles têm o conhecimento para acabar com o mundo. E isto é uma coisa que a gente nem se lembra. Eles são muito bem pagos, mas muito bem pagos. Porquê é que tem que se pagar muito dinheiro? Porque eles têm um conhecimento que eles quiserem, eles fazem assim, eles aniquilam o mundo, porque eles sabem como ativar, por exemplo, bombas atómicas. Suficiente para destruir o planeta inteiro. Portanto, o conhecimento que estes indivíduos não têm, não só a nível de física, mas também a nível espiritual. Mas são coisas que no nosso dia-a-dia, nós estamos tão embrulhados, nós estamos tão envolvidos debaixo desta matriz limitada e depois no nosso dia-a-dia, com as tarefas do dia-a-dia, nós não paramos para pensar, para raciocinar mais a fundo, para tentar ir para lá desse mesmo paradigma ao qual a nossa mente, nós estamos presos. Então, lá recorremos à meditação, graças a Deus bem-aja a meditação, recorremos às orações quando estamos aflitos e vamos recorrendo, mas o que é que nós sentimos? Atualmente, graças a Deus, e na era que nos encontramos, agora mais do que nunca, nós temos nos agarrado muito à meditação, às orações, para nos ajudar a ultrapassar o momento
que se está a viver agora a nível planetário, mas sem dúvida que isto veio mesmo para quebrar o velho paradigma, aquele paradigma do qual nós vivíamos debaixo desse paradigma e ele está neste momento a ser destruído, ele está a ser destruído para ser implantado o novo paradigma. Ok, e o paradigma, portanto, no fundo, é a forma, portanto, tudo aquilo que engloba as nossas crenças, tudo aquilo que nos foi ensinado, a forma como nós vemos a vida, e o paradigma de que estamos isolados uns dos outros, esse paradigma é para ser quebrado. E é para começar a integrar, então, o paradigma real e verdadeiro, aquele que o pessoal lá mais à frente já tem consciência de que há uma interligação, uma intercomunicação entre tudo, porque neste momento não, os nossos olhos não captam, mas nós estamos, e vocês sabem, não é? Que nós estamos repletos de redes e de ligações invisíveis que não se veem, não é? Mas que nós sabemos que elas existem, que estão lá, há trocas de comunicação a acontecer em todo o instante. E o que é a oração, senão exatamente uma troca de comunicação entre nós e entre o nosso ser espiritual e a divindade, seja ela qual for. E às vezes a gente nem tem consciência, às vezes a gente até está a orar e a rezar para uma divindade e às vezes até são outras que nos vêm auxiliar. Porquê? Reparem, se nós orarmos a Deus, isto é um fato muito interessante, e o qual eu só aprendi há relativamente pouco tempo, é quando nós oramos a Deus e pedimos ajuda a Deus, supostamente é Deus que nos atende, mas na realidade o que Ele faz é enviar uma série de outras entidades para apoiar esse trabalho, ou seja, Deus não faz sozinho, porque reparem, nenhum empresário, nenhum líder empresário faz o trabalho sozinho, ele precisa de uma equipa. E lá no céu as coisas funcionam um bocadinho assim também. Ou seja, há toda uma equipa, não é? Por isso é que nós temos, lá está, afinidade com a Nossa Senhora de Fátima, por isso é que temos afinidade, por exemplo, com os santos, com os anjos, com os arcanjos. Há toda uma equipa que dá suporte divino a Deus. Como se fossem os seus empregados, embora talvez não seja o termo mais correto, mas para que percebam então qual é o papel deles aqui. Porquê? Porque Deus é omnipresente, de facto Ele está em todo lado, Ele está em nós. Eu estou neste momento, eu tenho aqui pelo menos 3, 6, 9 deuses à minha frente, aos quais eu estou a ver aqui, através da tela deste computador, porque vós sois deuses, assim o disse também, não é? Assim vem na Bíblia, vós sois deuses. E mais uma vez, nós estamos todos interligados e estamos todos, tal como os anjos, arcanjos, santos, todos ao serviço de Deus. A diferença na nossa vida começa a acontecer quando nós temos consciência disso, porque aí a vida ganha outro sentido. Aí o facto de eu ter esta família, de eu ter este trabalho, de eu estar a fazer o que faço, de eu viver onde eu vivo, começa a ganhar outro propósito. O convite que eu vos deixo hoje é também nesse sentido. É vocês ganharem a consciência de que estão aqui para servir a Deus, seja lá quem for o vosso Deus. Na realidade é o mesmo. O meu, o teu, o vosso é o mesmo, na realidade. Ok, há pessoas que estão a entrar, há pessoas que vão entrando, um bem-aja também por estarem aí. E continuando, nós somos deuses, sim, por isso a forma de nós comunicarmos enquanto humanos, claro, enquanto humanos, a forma de nós comunicarmos com a divindade é através da oração. A meditação ajuda-nos a entrar nesse estado mais profundo, ajuda-nos a baixar as ondas cerebrais para podermos conectar a divindade. E onde é que ela está? Ela não está na igreja, ela não está na rua Fernando Pessoa, nem na rua Rogério Samora, ela está dentro de cada um de nós. A divindade está dentro de cada um de nós. Mas é curioso, não é? Porque a gente não consegue conectá-la, nós não conseguimos conectá-la só assim por nossa livre vontade do dia a dia. É difícil, não é? Parece que estamos afastados dessa divindade. Principalmente
se estivermos afundadas num estado de tristeza, de angústia, de frustração, de raiva, aí sentimos muito afastados de Deus, parece que Deus está muito longe, não é? Por isso é que muitas vezes, quando as pessoas estão aflitas, muitas vezes acabam por dizer exatamente isso: Deus, porque é que me abandonaste, porque é que me deixaste sozinho? Porque nos sentimos afastados de nós mesmos, da nossa essência divina. E a oração ajuda a estabelecer e a conectarmos-nos com essa essência divina que nós somos. Então, eu gostava de vos contar também um bocadinho, falar um bocadinho também da minha história, como é que isto se começou a aprofundar. Normalmente são sempre episódios traumáticos que nos ajudam, que nos levam lá, que nos obrigam. São episódios duros, é o sofrimento da vida que nos leva muitas vezes ao encontro, novamente, da nossa essência divina, à procura de paz, à procura de sossego, de harmonia, à procura de um sentido maior para a vida. E então isso acontece com todos nós, acontece com vocês, acontece comigo, e foi assim também em momentos muito difíceis que eu acabei também por me refugiar, por me ir resgatar, não só através da oração. Aliás, a oração veio depois, porque antes disso veio a meditação. Acho que já era no fundo a preparação que o meu cérebro estava a ter para poder então atingir essas camadas mais profundas. E fui começando então a tomar contacto com filosofias e formas de estar, através, por exemplo, do método da Louise Hay, através de muitos autores que eu comecei a ler também, e comecei então a aprofundar um pouco mais o estudo da ciência da mente, para tentar perceber então, a nível da mente, como é que a minha vida tinha chegado ao ponto que tinha chegado, porque é que eu estava a viver determinado tipo de coisas. E atenção, estou a falar-vos de coisas mesmo pesadas, coisas mesmo hardcore, como eu costumo dizer. Aqui algumas pessoas sabem, eu às vezes falo dessa história, estou a falar mesmo de situações em que cheguei a ser raptada, em que passei por situações de violação, e para ter atraído até mim situações com uma carga, com uma densidade tão forte, com uma carga energética tão pesada, tão negativa, tinha que haver ali realmente alguma coisa que não estava a bater certo, porque eu até era positiva, eu era extremamente otimista e positiva, e não batia certo. Como é que eu como é que eu era uma pessoa bastante positiva, mas era um bocadinho ateia, atenção, era um bocadinho ateia. Mas como é que tinha atraído aquilo para a minha vida? Como é que aquilo me poderia estar a acontecer? Pois bem, então iniciou o estudo com a ciência da mente, aprofundando com a meditação, aprofundando também depois com o próprio conhecimento que eu, a nível académico, que eu comecei a ter, desenvolvendo a partir do Tai Chi, a partir do Qigong, etc. Portanto, tudo ferramentas que foram sempre levando para o meu interior. Até que começa então a entrar na minha vida certos autores que me começam a ensinar então como fazer uma oração. O que é realmente curioso, porque eu tinha, como vos disse, as formas naturais de rezar, e eis que aparece aqui um senhor que se calhar vocês até já conhecem, e hoje eu vou abordá-lo. Cá está ele. Ok, conhecem este senhor? Joseph Murphy, ele se calhar aparece aí ao contrário. O Joseph Murphy, isto é tão giro, não é? Vão aparecendo aqui as imagens atrás. Está para fazer umas coisas, até percebo alguma coisa disto. Isto fica giro assim, mas até se torna didático para vocês. Estou-vos a dar ideias, é? Quando usarem o Zoom já sabem. Mas é giro, torna-se também autodidático, e assim, uma coisa que eu adoro, porque eu adoro trabalhar com os livros, está aqui o livrinho dele, e adoro trabalhar com os livros, adoro tê-los perto de mim, sentir também a energia deles, porque tudo é informação, um livro é informação, imagens são informações, daí também a ligação de nós podermos trabalhar os arquétipos. E lá está, os elementos que nós temos à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, a informação que eles comportam, não é?
que é a informação à qual nós nos conectamos, então estamos a trazer aquilo para a nossa vida. Então estamos a falar de Joseph Murphy e cá está ele! Então, o Joseph Murphy, ele entrou na minha vida e eu posso dizer que eu aprendi a fazer orações a partir do estudo que comecei a fazer dos livros dele. E o Joseph Murphy, ele é um escritor magnífico, é mais um daqueles escritores, tal como a Louise Hay, que veio despertar a humanidade. Vieram eles, e portanto estamos a falar de pessoas que começaram aí já nos anos 70, 80, 90, começaram-nos a trazer informação, depois entretanto veio informação muito mais específica com um DVD que vocês conhecem, um filme que vocês conhecem, que é O Segredo, vocês todas já conhecem O Segredo. Neste momento, O Segredo para nós, vemos que O Segredo já é básico, mas na altura em que O Segredo saiu, que eu lembro-me quando ele saiu, quando o vi, eu achei aquilo estrondoso e espetacular, porque aquilo trouxe-nos imensa informação na altura. Agora, não é? Já, quer dizer, já há quase, bem, já não sei precisar o tempo, já não lembro quando é que aquilo saiu, mas já há quase 20 anos, se calhar, que O Segredo saiu, não tanto, mas 12 talvez, já não me recordo. Mas sei que quando saiu aquilo trazia informação preciosa que já nos dava pistas sobre isto, que já nos dava alguns alertas sobre isto. Ou seja, de que nós poderíamos utilizar o nosso poder, de que o ser humano tinha formas de se conectar e de conseguir trazer até si concretizações, realizações de sonhos, fazendo conexões com o alto, mas como se faz isso só depois, mais tarde, através de uma série de outros autores, cientistas, físicos, que no fundo depois fizeram então a colagem de todos estes pontos, conseguiram unir todos estes fragmentos de informação dispersa por vários países, por várias pessoas, e hoje as coisas já estão muito bem explicadas. Eu aconselho-vos a leitura dos livros do Joseph Murphy, sobretudo este, que é O Poder do Subconsciente. Aconselho-vos este livro e, aliás, mais do que vos aconselhar, é um presente, é um miminho para vocês também. Vou-vos enviar, deixem-me os vossos e-mails, vou-vos enviar então O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy e O Poder da Oração também de Joseph Murphy. Ele foi de facto uma das pessoas que se debruçou muito, porque ele próprio também conduzia também uma igreja, mas eles chamam-lhe igrejas, mas na realidade, pronto, igrejas... Mas na América eles adotavam o nome das igrejas, mas muitas vezes era apenas para não pagar impostos, por exemplo, enfim, ficavam livres dos impostos e então davam o nome de igreja, mas o que eles faziam era estudar, fazer estudos bíblicos, fazer estudos da mente, e na altura do Joseph Murphy e da Louise Hay fazia-se muito isso. E foi quando então começou-se a espalhar esta percepção de que, usando as palavras certas, nós conseguimos chegar de uma maneira, estabelecer uma comunicação muito mais eficaz com o alto, porque nós precisamos do alto. O alto, ou seja, das outras dimensões que nos envolvem, nós precisamos delas para estar em harmonia. É importante nós sabermos o que é que cá andamos a fazer. É importante, eu agora vou tirar aqui o Joseph. Ok. Não, esta não, a outra é melhor. Aqui parece um extraterrestre. Esta é melhor. Pronto, aqui aparece melhor. Ok, então. É importante nós sabermos estabelecer a comunicação com o alto. Nós precisamos de estar bem com todos os outros planos e mais do que isso, nós precisamos saber o que é que andamos cá a fazer, porque, reparem numa coisa, agora vamos deixar aqui uma reflexão interessante. Vocês, para irem trabalhar, vocês sabem para onde vão, não é? Sabem a morada do vosso trabalho, sabem a localização, sabem para onde têm que se dirigir e vão. Pegam o vosso carro, os transportes e vão. Têm uma direção. Onde quer que vocês vayam, vocês têm uma direção. Se vão às compras, sabem onde vão. Se vão ao cinema, sabem onde vão. E quando nós morremos, vocês sabem para que direção é que vocês vão?
Então reflitam sobre isto, porque é importante nós começarmos a ter esta consciência. É importante, teoricamente nós não nos preocupamos muito com esta questão, quase como se estivéssemos salvaguardados da morte, quase como se nós vivíamos numa postura de quase que, pronto, isso só vai acontecer daqui a algum tempo, então nem me vou preocupar com isso. Vou-me preocupar em viver a vida um dia de cada vez. Sim, está certo, muito bem. Mas é curioso que quando tu começas a ganhar consciência do que é que se passa nos outros planos, nos outros lados, o teu dia-a-dia é vivido com muito maior qualidade. Porque tu já sabes o que é que te espera do outro lado. Ou melhor, as hipóteses reais do que é que está nos outros planos, com o que é que tu te vais confrontar. Portanto, qualquer que seja a forma que tu deixes o teu corpo, com este conhecimento, tu vais muito, mas mesmo muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, porque vais esclarecido. Enquanto espírito, tu vais esclarecido. Reflitam sobre isso. Porque vai-vos trazer, nas vossas relações, na forma de estar no dia-a-dia, vai-vos trazer mais paz, mais tranquilidade e serenidade. Ok. Voltamos ao ponto principal desta reunião em que nos encontramos, a oração. Então, afinal, qual é a forma correta de rezar? Não há forma errada, na realidade não há forma errada para nós orarmos, não existe. Mas existem formas muito mais eficazes. Em última análise, a oração vai nos trazer sempre algum alento e tranquilidade. Agora, quando nós queremos ser atendidos, quando nós queremos ser ouvidos, há formas específicas de. E é isso que muitos estudos acerca da mente têm demonstrado. E Joseph Murphy, por acaso, ele baseia-se muito na Bíblia e ele baseia-se muito em trabalho bíblico, sim. Mas ele ensina-nos, mais do que isso, ele ensina-nos como fazer a oração corretamente. Para todos os aspectos da nossa vida. Tanto que este livro, O Poder do Subconsciente, que vocês vão ter acesso, que eu vos vou enviar, então peço-vos que depois me enviem os vossos e-mails para poder-vos fazer o envio do livro. Ok. E vocês, quando lerem o livro, aliás, eu aconselho-vos mesmo, apesar de vos mandar em PDF, comprem os livros, a sério, comprem, tentem comprar os livros. Eu sei que há pessoas que defendem que não se faça a compra e eu apoio completamente também, aliás, eu apoio os dois lados. Agora vou-vos mostrar o outro lado também, para também não ficar esquecido. É que o papel já foi gasto, a árvore infelizmente já cá está. Portanto, se ela já cá está, então eu vou honrá-la, já que ela existe, então eu vou honrá-la. E vou também ganhar não só uma maior conexão com o autor, vou honrar também o trabalho do autor ao comprar o livro, e é uma forma de nós também gerarmos mais abundância na nossa vida, de sairmos. É engraçado, o Joseph Murphy ele usa um termo espetacular. Ele diz que a pobreza é uma doença mental. É curioso a maneira como ele apresenta isto. Então, quando eu, por exemplo, evito comprar um livro ou vou adquiri-lo, por exemplo, quando eu vou adquiri-lo para poupar o dinheiro, para não comprar o livro, isto é um pensamento, que demonstra muita escassez e pobreza da nossa parte. E por sua vez que também acaba por trazer mais pobreza e escassez também à nossa vida. Portanto, para sairmos desse paradigma de pobreza, temos que pensar de uma forma mais próspera, que englobe todos. Portanto, quando eu estou a adquirir o livro que eu gosto, e a maior parte dos livros que eu tenho em PDF e que me dizem alguma coisa, aos quais eu sinto gratidão por esses autores, eu vou comprar os livros. Não quer dizer que tenham que fazer o que eu faço, estou-vos apenas a dar aqui perspectivas para vocês pensarem, perspectivas que eu acho que podem ser interessantes para vocês, coisas que se calhar nunca refletiram.
E o Joseph Murphy ensina-nos então a fazer a oração. E quando nós fazemos oração, e eu agora vou-vos mostrar então uma das orações que eu sigo, feita por ele, e que encontra-se aqui. Esta oração está comigo, ela está aqui ao lado na minha cabeceira, e então é das coisas que eu procuro então fazer logo de manhã, quando acordo, à noite. Eu costumo dizer que eu deito-me e acordo com Deus, porque de facto é a primeira pessoa que eu vou cumprimentar, é Deus. A primeira pessoa que eu vou, a quem eu vou agradecer à noite, a primeira pessoa a quem eu vou falar é Deus, pronto. Não tem, seja quem for, filhos, família, seja quem for, vem a seguir. Mas primeiro, a primeira pessoa que eu cumprimento quando acordo é Deus. E eu faço a oração, e eu agora vou-vos ler a oração dele, e vocês vão ler vão perceber que é lindíssima, muito simples, mas lindíssima. Encontra-se, eu acho que esta está, eu tenho aqui mais livros, mas eu acho que esta oração está aqui, no Poder do Subconsciente. Então a oração diz assim: a ordem divina toma conta da minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas atuam em conjunto diariamente para o meu bem. Este é um novo e maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como este. Sou divinamente orientado durante todo o dia e tudo o que eu faço prospera. O amor divino rodeia-me e envolve-me e eu prossigo em paz. Sempre que a minha atenção vaguear em relação àquilo que é bom e construtivo, trá-la-ei imediatamente de volta à contemplação do que é amoroso e que tem boa reputação. Eu sou um ímã mental e espiritual e atraio para mim todas as coisas que me abençoam e que me fazem prosperar. Hoje vou ter imenso êxito em tudo o que realizar. Vou decididamente ser feliz durante todo o dia. Portanto, se vocês analisarem com atenção, vocês veem que os verbos, a forma como as palavras estão colocadas, portanto, elas têm uma forma específica de ser, não é por acaso que elas estão assim, não é por acaso que a oração está construída assim. Ela está construída de maneira a que nós já nos possamos sentir assim, e essa é a forma mais eficaz de comunicar, de fazer uma oração com o céu. É, no fundo, é já estabelecer esse sentir dentro de mim. E a oração vai me ajudar a fazer isso mesmo. Qual é a página? Ora, bem, se a edição for a mesma, porque podem variar consoante a edição, eu creio que isto é na parte da felicidade. Eu já não me recordo a página, mas creio que é na página da felicidade. Deve ser esta aqui, a partir da 186. Deve ser por aqui, sim. Não consigo dizer a página, Paula, mas eu lembro-me que isto estava no capítulo da felicidade. Então, a oração pode ser feita também com outros recursos. Agora vou tirar aqui estas coisas giras para vocês me verem de outra forma. Tcharam! Desci à terra! Estava no modo alienígena e agora desci à terra. Ok, então há outras formas de vocês fazerem as orações. Há outros meios que vocês podem também recorrer como auxílio, como por exemplo um terço budista ou mesmo um terço cristão. São formas de nós, mais uma vez, baixarmos as ondas cerebrais, entrarmos num estado que nos permita atingir ondas cerebrais mais baixas, por isso um relaxamento mais profundo que vai nos colocar em contacto, e que é que está a chave? Vai nos colocar em contacto com o nosso subconsciente. E do nosso subconsciente para a mente divina é um saltinho.
É um pelinho, muito tenue, muito subtil. E aí é que está o segredo. É quando nós fazemos estas orações, quando baixamos as nossas ondas cerebrais, entramos nesse estado meditativo e começamos a fazer as nossas orações, então aí nós entramos num verdadeiro estado divino e nós sentimos isso, nós temos essa percepção, nós temos essa clara sensação de que estamos conectados com algo superior e que não está fora de nós, que está dentro de nós, porque é importante que a gente perceba que isto passa-se tudo dentro de nós. Mesmo as outras dimensões às quais a gente acede, isto, quando nós estamos a falar em outros planos, outras dimensões espirituais, etc., nós estamos a falar de estados de consciência. E esses estados de consciência então é que nos permitem entrar em determinados portais, em determinadas dimensões. E quando nós baixamos as ondas, nós conseguimos mais facilmente aceder a esses portais. Porquê? Porque as ondas têm que estar mais elevadas para produzir as coisas, para a mente consciente ter alimento e poder então manifestar as coisas do dia a dia, poder fazer, trabalhar, ter o seu papel. A mente consciente tem o seu papel também. E o nosso subconsciente aqui é fundamental, é no fundo o que faz a ligação à consciência divina, à mente cósmica divina, que vai atender os nossos pedidos, que vai atender os nossos desejos. Agora, também é importante que os nossos desejos não sejam assim tão supérfluos, que sejam desejos que no fundo que abarquem toda a gente, que abarquem propósitos maiores. Olá, Isilda! É importante que eles de facto abarquem o todo, que não seja só para servir o nosso ego, que não seja só para servir o meu ego, mas que sim que seja para servir a humanidade. Quanto mais não seja, atenção, eu não estou a querer dizer que se eu quiser um carro, eu já rezei para ter um carro, eu já orei para ter um carro, eu fiz estas orações, por exemplo, para poder atingir mais facilmente um carro. Porque, lá está, é um pensamento doentio, como diz o Joseph Murphy, é um pensamento doentio. Nós acharmos que temos de trabalhar que nem condenadas para ter coisas materiais, quando coisas materiais, num plano divino, são básicas. Nem sequer têm assim tanta importância, não é? Porquê? Porque já se juntam outros valores mais elevados, mas são básicas e às quais nós temos direito. Temos direito e deveria ser super fácil nós conseguirmos isso, mas ainda estamos ainda agarrados ainda um bocadinho à dificuldade e há razões para isso, não é? Tem a ver com o estado do nosso subconsciente e com formas, processos inconscientes também de estar na vida, de agir, que muitas vezes nos sabotam, porque na realidade tudo isso, tanto as questões materiais como os relacionamentos saudáveis, são coisas básicas de nós conquistarmos se estivermos permanentemente em contacto com Deus. É verdade, se estivermos sempre neste estado, eu sei que é difícil, eu tenho essa oportunidade, eu criei essa oportunidade para mim, eu criei essa vida, eu criei essa oportunidade de viver assim, dessa forma. Eu criei isso para mim, de forma a que eu possa manter-me o mais conectada possível com Deus. E já não prescindo disso por nada no mundo, porque quando nós começamos a viver desta forma, e atenção, não temos que excluir ninguém, é um erro nós acharmos que temos que afastar-nos das pessoas, ou que temos que viver enclausurados, ou que tem que afastar-me de pessoa X ou pessoa Y porque faz mal. Atenção, não é por aí, não tem que ser assim, não é por aí a resposta, ok? De início, para ganharmos tempo e respirar um bocadinho até pode ser, mas em última instância não é por aí, não é afastando, não é ignorando, não é fugindo. E quando eu digo que temos que criar isto para nós, é dentro da nossa mente é que nós temos que encaixar isso e arranjar tempo para falarmos cada vez mais tempo com Deus. Arranjar tempo para falar com o Criador, com o que vocês lhe quiserem chamar, mas com essa parte divina de nós mesmas. Não negligenciem isto e comecem a dar alguma importância a isto e a abraçar isto na vossa vida. Um dos autores que também, para mim, é a pessoa que me tem orientado, que não está encarnada, mas que está noutro plano, mas é um dos autores que também
me orienta a minha mente, que também me tem orientado a nível espiritual, é este senhor que vocês também devem conhecer, que é o Omram Ivanov. Ele tem um nome um bocadinho complicado. O Omram Ivanov é um verdadeiro mestre espiritual de um calibre muito grande, muito grande, muito grande. E estamos aqui a falar, embora eu não vos vou recomendar para lerem Omram Ivanov, porque a maior parte de vós não acredito que se identifique muito, porque é uma linha... É uma linha mais complexa, é mais complexa. Eu acho que talvez para quem se queira dedicar mesmo... Ele tem alguns livros giríssimos que eu vos aconselho. Estes sim, por exemplo, Os Pensamentos Cotidianos, já li vários livros dele. E Isabel Freira. É Isabel, não é? Isabel. Sim, pronto. Estes eu aconselho-vos, Os Pensamentos Cotidianos. Os outros... Isabelinha, ok, está aqui, estou a vê-la, assim. Então, os Pensamentos Cotidianos acho que vocês podem ler livremente, porque até acabam por ser excertos das obras dele e que ajudam a meditar, para fazer meditações, é muito útil. Se quiserem aprofundar, a nível de conhecimento espiritual, e quando eu digo a nível de conhecimento espiritual é porque ele realmente ensina-nos acerca das outras dimensões, também acerca das orações. Ele vai buscar também conhecimentos muito antigos, conhecimentos egípcios, hindus, portanto, de várias doutrinas também, mas mais do que isso, ele faz a ponte, faz a conexão ao alto. É muito, muito bom, mas também muito, muito complexo. Mas quem sentir esse apelo, siga, que não se vai arrepender de certeza. Agora, independentemente seja qual for a vossa crença, independentemente seja qual for a vossa religião, não importa, não importa. O que vos peço é, falem mais com Deus, conversem um bocadinho mais com Deus, porque esta fé, ela pinta-nos a nossa vida, ela dá cor, ela colora a nossa vida, literalmente. O ser humano fica muito perdido quando está afastado do seu lado espiritual. Nós até podemos ter os nossos objetivos profissionais, podemos ter os nossos objetivos pessoais, as nossas metas, e é importantíssimo que assim seja. A mente precisa realmente estar focada em propósitos e objetivos. Mas a realidade é que nós podemos atingir todas essas metas. Se não houver conexão espiritual, todas elas perdem sentido quando nós lá chegarmos. Quando nós atingimos as coisas, se não há conexão espiritual, perde o sentido. É do género, chegamos lá e afinal é isto? Para quê? Afinal eu pensava que ia me sentir muito melhor e já atingi isto e afinal não atingi nada. Porquê? Porque o que nós estamos sempre à procura, através da profissão, através dos relacionamentos, através dos filhos, através do que estudamos, através de todas as atividades, o que nós queremos experienciar, o que nós nos queremos tornar é unos com Deus. Seja em que matéria for, e seja em que plano for, e seja lá em que dimensão a gente estiver. O que nós queremos é voltar a unirmos ao nosso Pai, àquele que nos criou. A energia Yang que nos criou. É isso que todos nós desejamos. Quer dizer, ele é Yin e Yang, ele tem as duas coisas. Ele tem as duas coisas. Ele tem um lado Yin, tem um lado Yang, ele é tudo o que existe. Ele é tudo, ele subdivide-se de todas as formas, mil e uma maneiras. Até vou-vos dizer uma coisa que vos vai chocar. Mas a realidade tem que ser dita. É que até o coronavírus tem Deus lá dentro. Pois é. E esta agora é que... esta agora é que nos deixa assim um bocado... Então, mas como é que isso é possível? Não tem lógica nenhuma. Não tem ao nível dos conhecimentos que nos foram passados. Tem que se ir mais além, temos que continuar a ir mais além para perceber isso. O entendimento espiritual leva-nos justamente a essa compreensão, a essa consciência de que se Deus está em tudo, Ele também está nos vírus, está nas bactérias, Ele está em tudo, porque foi Ele que criou tudo, e se Ele criou tudo, Ele criou mesmo tudo, tudo, até aquele lado mais obscuro dele mesmo. E o que Ele quer é que a gente aprenda
a lidar com esse lado obscuro para nos tornarmos mais fortes e mais próximos dele. Mas para isso nós temos que ter essa consciência, temos que saber, de facto, como agir perante essa obscuridade criada por ele dentro de nós mesmos. E que ele ainda fez como fôssemos nós a criar isso. Ele é tramado, pai. É preciso uma cachola tremenda, só mesmo Deus para conseguir fazer isto. Só mesmo Deus. Nenhum de nós conseguia. Não nesta forma humana. Poderosa, mas limitada. Ok. Eu tinha então até criado aqui também algumas questões que são pertinentes, questões que costumam ser colocadas e que também vos podem ser úteis. A primeira é, porque é que a oração é considerada uma linguagem divina? Porque é que precisamos de uma linguagem divina? Na realidade, uma coisa já responde a outra. A oração é uma linguagem divina precisamente porque ela faz a conexão em termos linguísticos, ela é a forma linguística de conectar com a divindade que habita dentro de nós, que é Deus. É para isso que a oração faz, ela conecta-nos. E se nós tivermos muita dificuldade em fazer essa conexão através desta linguística, por isso é que nós utilizamos estes acessórios, não é? Que nos ajudam então, mais uma vez, a estabelecer esse elo de ligação com o alto. Fazem a ponte entre uma dimensão e outra. E é por isso que a oração é uma linguagem divina, é uma linguagem sagrada. Porque nos ajuda a atingir também esse estado de sacralidade. E como é que nós podemos orar então de uma forma mais eficaz? Como é que podemos orar de uma forma eficaz? Como vos dizia há bocado, não existe uma forma errada de rezar. Toda a reza, toda a oração em si, ela já contém a semente de Deus, ela já contém a semente e o potencial dessa ligação cósmica, dessa ligação feita à nossa divindade, feita a Deus, e vale sempre a pena, porque quanto mais não seja, mesmo que ela não esteja a ser feita da maneira mais eficaz, ela ajuda-nos a entrar cá para dentro, só por isso já vale a pena. Agora a diferença está entre, por exemplo, quando nós fazemos algum pedido entre ser atendido e não ser atendido. E há uma série de, digamos que, regras, de leis, que estão por trás desta compreensão, da compreensão de saber porque é que eu sou atendido e porque é que eu não sou atendido. Há uma série de leis que têm que ser aqui respeitadas para nós sermos sempre atendidos nas nossas orações. E a realidade é que quanto maior domínio a gente tem dessas leis, a determinada altura nós não precisamos orar, basta pensar. Basta pensar para ser atendido. Mas até lá, qual é a forma mais adequada então de orar? E no princípio era o verbo, certo? Então, o que é que isto significa? Posso enviar, sim, eu envio-vos a oração, está bem? Eu envio-vos a oração e envio-vos os livros, então. Há um momento-chave para vocês fazerem esta oração esta que vos falei e que vos vou enviar. Há um momento-chave. Esse momento-chave é aquele momento, e quem tiver aqui conhecimentos a nível de hipnose sabe disto. Aquele momento em que nós estamos quase a dormir, ainda não estamos, mas estamos quase, em que a nossa cabeça está a começar a ceder, os pensamentos estão a abrandar. É nesse momento que vocês devem fazer a oração, porque ela vai ficar, ela entra logo
diretamente para o vosso subconsciente. Ela entra logo, sem filtros, ela vai logo, ou seja, sem barreiras da mente. Ela vai entrar logo e à medida que ela vai entrando e ela vai ficando cada vez mais enraizada dentro de vocês, vocês começam de facto a sentir que isto é verdade. E aí é que está o verdadeiro segredo da oração, a oração eficaz. Passa por aí, em sentir aquilo que se está a dizer. E a maior parte das vezes nós não estamos verdadeiramente conectados com aquilo que estamos a dizer, ou então estamos a fazê-lo em súplica. Nós suplicamos que Deus nos ouça, nós suplicamos para ser ouvidos e atendidos. E é curioso porque nós aí estamos logo por si a corromper uma série de leis das quais nós não temos consciência. A lei da causa e efeito, a lei da própria consciência. Portanto, para fazer a oração, simplificando, para fazer a oração de uma forma eficaz, coloquem-na sempre no presente como se já tivesse sido concretizada. Ou seja, lembram-se aquela frase também muito conhecida da Bíblia, pedi e recebereis, pedi em nome do Pai e assim recebereis? Precisamente. Então, quando vocês fazem uma oração, coloquem-na sempre como se já tivessem sido atendidas. Como se ela já estivesse concretizada. Como se vocês, na realidade, estivessem a agradecer por aquilo já ter-se realizado, já se ter concretizado. Este é um dos passos para... É um dos passos para que a nossa oração seja bem atendida. E nós podemos orar, por exemplo, por alguém que esteja doente, podemos orar por alguma situação. Neste momento faz todo o sentido nós orarmos não só pela cura do planeta, mas orarmos também pelo nosso futuro, mas orando com a confiança de que ele já está resolvido. No fundo, da mesma forma que isto foi criado, a solução também já existe. Só ainda não foi descoberta, mas ela já existe. E é importante nós termos este conhecimento e sabermos disso, porque isto traz-nos tranquilidade. E esta é a mais pura das verdades. Já existe, noutro plano, noutra dimensão, existe a cura para esta pandemia. Ela ainda não chegou, foi cá esta dimensão, mas ela já existe, porque não há nada, não há problema algum no universo que não tenha solução. Não existe. Não existe. Porque Deus cria sempre infinitas possibilidades para todos nós e as soluções já existem. O nosso futuro, se vocês aí desse lado têm receio pelo futuro, então eu tenho uma boa nova para vos dar. O vosso futuro já está solucionado, ele já está resolvido. E vocês estão na direção dele. Agora, qual é a diferença? O que é que pode fazer aqui diferença no vosso futuro? É a consciência que vocês, quando criamos o problema, criamos as soluções. Exatamente, Paula. Mesmo. Uma coisa está agregada à outra. Claro que nós depois também temos aquelas pessoas super criativas e fantásticas que para cada solução conseguem arranjar um problema. Essas também são maravilhosas. Eu encontro montes de pacientes assim, a gente dá a solução, mas eles arranjam outro problema a seguir. Porquê? Porque a mente está viciada naqueles processos, a mente está viciada naquilo, então por mais soluções que se dê, há imensas pessoas que vão continuar a criar outros problemas. Mas sim, para todo o problema já existe a solução. A cura do coronavírus existe, ela só ainda não chegou cá. Estão no caminho para. E mesmo a própria cura da humanidade também, a mesma situação. Porque é que o coronavírus tem uma dimensão muito maior do que todas as outras pandemias? Por uma razão simples, é que antigamente as pessoas não tinham facilidade de se movimentarem como têm agora. É simples. Antigamente não era tão fácil o vírus deslocar-se porque não havia tanta aglomeração, nem as pessoas se deslocavam tão facilmente de um país para o outro, etc. Portanto, claro que acaba por ter uma outra dimensão, é muito mais fácil espalhar-se do que qualquer uma das pestes negras, etc., das pandemias que haviam no passado.
Mas o ser humano sobreviveu a elas, não sobreviveu? Sim, sobreviveu. E vamos continuar a sobreviver. Isto já está solucionado e o vosso futuro já está resolvido. Tenham a consciência disso. Orem neste sentido. Ora, façam a vossa oração mesmo. Se vos fizer sentido usar os mudras, que são os selos que selam a intenção do que vocês estão a fazer, podem unificar as mãos em oração e então agradecer exatamente à divindade. Obrigada por o futuro já está assegurado, por eu poder estar tranquila. Obrigada por este futuro maravilhoso que me espera, seja ele qual for. Viva ou morta. Não importa. Não importa. O que importa é vocês guardarem dentro de vocês a confiança em Deus, a confiança de que Ele sabe o que é melhor para a humanidade e para cada um de nós. E confiar na sua inteligência. Ok, então quando orarem, já sabem, agradeçam sempre, orem sempre como se já tivesse sido realizado, como se já tivessem alcançado isso. Outra pergunta, quando estamos a orar, necessitamos de ter as mãos assim unidas? Não necessariamente. Como eu vos disse há bocado, há momentos, há alturas, quando nós estamos tão conectados, que nós não precisamos fazer oração, nós não precisamos fazer isto. Nós pensamos, já fomos atendidos. E isto, eu chamei isto quase que uma arte. É uma arte, porque é a arte de nós conseguirmos ter um alinhamento interno tão profundo, conseguirmos ter uma ligação direta à mente cósmica, mal a gente pensa, qualquer coisa já está a atender. Porquê? Porque não há perturbações entre a comunicação com o alto faz-se de uma forma clara, límpida. Só que para isso acontecer, nós temos que ter o coração e a mente limpa. Limpa de julgamentos, limpa de ressentimentos. Ela tem que estar limpinha para sermos devidamente ouvidos. Se queremos ser atendidos com mais rapidez, então nós temos que estar alinhados com essa essência divina. E isso obriga-nos então a fazer o quê? A ir cá para dentro e a tentar perceber, ok, com quem é que eu ainda tenho coisas para resolver na minha vida, que ilusões, que frustrações é que eu tenho, quem é que eu tenho que perdoar, a quem é que eu tenho que pedir perdão. E aí nós começamos então a limpar o nosso canal para poder estabelecer a comunicação direta, fazer ligação direta. Porquê é que oramos e não somos atendidos? Esta é uma pergunta muito frequente. Porquê é que rezamos? Porquê é que pedimos as coisas, falamos com Deus, pedimos e porquê é que não somos atendidos? Acabei de vos responder. Porque o canal está sujo, não está purificado. Então é como se fosse mais difícil de nos ouvirem, tanto Deus, os seres celestes, que depois estão envolvidos em todos os processos da materialização, que é a concretização dos vossos pedidos. O canal tem que estar puro, de maneira que nós possamos receber. Só que isso muitas vezes não acontece, muitas vezes nós estamos a quebrar nós estamos a dar tiros nos pés muitas vezes contra nós mesmas, porque pedimos as coisas, queremos as coisas, por exemplo, vou dar por exemplo um exemplo típico. Felizmente eu acho que isto acontece cada vez menos, mas ainda há pouco tempo vi um exemplo destes, de uma pessoa que me perguntava, então, mas porquê é que nada na minha vida funciona? Porquê é que eu não consigo avançar profissionalmente? Estou a trabalhar há tanto tempo e isto não flui. Ok, e qual é que era o discurso da pessoa? O discurso da pessoa era, por exemplo, ela tinha inveja de certas colegas, ela tinha, por exemplo, ela criticava os colegas, ela julgava os patrões. Portanto, com esta atitude, é difícil nós sermos realmente atendidos. É mais fácil sermos atendidos por outras fontes. Por outras fontes que não aquelas que a gente quer. Mas aí então é que nem vos aconselho mesmo a ir por esse caminho. Mantenham-se sempre com Deus. Também já me perguntaram como chegar a Deus. Como chegar a Deus? Bem, quer dizer,
O meu nome é Márcia, temos aqui a Sofia, a Daniela, a Isabel, a Carlota, a Maria, a Paula, a Elsa, a Isilda, a Neuza. É assim, não é que tipo de fontes? Como assim? Como assim? Não percebi, Isabel, que tipo de fontes? Perdi-me. A Isabel está a escrever. Já percebi, já. Ok, calma, já percebi. As outras fontes, sim, não, exato, as outras fontes. Porque há maneira, às vezes. Ok, isto obriga-me aqui a falar de outras coisas. Então é assim. Às vezes a gente quer chegar um bocadinho mais rápido às coisas, não é verdade? E então, epá, eu também quero crer que isto se utiliza cada vez menos, mas a verdade é que nós de vez em quando a gente ainda vê no para-brisas do nosso carro aqueles bilhetinhos do professor não sei das quantas que promete resultados em X tempo, ok? Essa é uma maneira mais rápida de atingir as coisas, sem trabalho, não temos que orar, não temos que... é só pagar, pronto. É só pagar para ser atendidos. Ou seja, está alguém a fazer as coisas por nós. Ok, é um serviço, é pago, só que é assim, as forças que estão a ser movimentadas e que estão a ser trabalhadas para atingir essas coisas, porque Deus sabe aquilo que está a fazer. Se Ele não nos manda as coisas, Ele sabe porque é que não manda. Se Ele não manda é porque ainda não estamos preparados, ainda não estamos merecedores daquilo. Quanto mais não seja porque ainda não nos sentimos merecedores. E quando nós queremos desrespeitar essas regras, essas leis divinas, quando nós queremos ser mais rápidos, mais espertos, e quando nós preferimos às vezes pagar para obter certas coisas, há preços espirituais muito pesados a pagar. Preços esses que lá mais à frente vos vão ser cobrados. A lei da causa e efeito é implacável. E tudo isso nos é mais tarde cobrado. E quem nos fez espiritualmente, quem nos fez esses favorzinhos, lá à frente, quando nós morrermos, vão estar lá à nossa espera. Pois é, lembras-te quando eu te fiz aquilo? Quando pediste aquilo ao professor caramba e ao bambu e não sei o quê? Lembras-te? Então agora anda cá, vamos acertar umas contas. As coisas têm sempre o seu preço e nós queremos acelerá-las, nós queremos manipulá-las, tem um preço muito alto a pagar. Mas tudo bem, quem o quiser fazer, tudo bem, atenção. Está tudo certo, cada um sabe de si, cada um, como se diz, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Mas é assim que as coisas se passam. É assim que elas acontecem. Como orar... como é que era esta? Como orar... Ok, esta é muito interessante. Como honrar a espiritualidade? Porque fala-se muito, e há muitas pessoas, cada vez mais pessoas, que não sabem como começar a trabalhar a sua espiritualidade. E por falar nisso, isto agora até nos remete para uma outra questão, remete-nos até para uma formação que eu vou iniciar na próxima semana, que é de consciência espiritual. Portanto, se vocês quiserem, nem é aprofundar, porque nós vamos aprofundar muito, é uma coisa muito inicial, muito iniciático, e baseia-se mesmo no estudo de alguns livros, como um deles até vai ser também O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, o Curso em Milagres, o Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Estes são alguns dos livros que nós vamos estudar. É um curso que funciona por donativo. Quem tiver condições pode dar o seu donativo. Quem não tiver condições, por favor, faz o curso na mesma, está bem? É um curso de 5 semanas
e portanto uma vez por semana, às quartas-feiras, às 11 horas, 2 horas, nós reunimos então para falar sobre esses livros. Eu nomeio alguns trabalhos para vocês fazerem então o estudo dos livros, que também vos é enviado em PDF. Caso não tenham, o recomendável e desejável, claro, é que tenham os livros, vai-vos ajudar bastante se os tiverem. Mas vamos aprofundar um bocadinho em relação ao cotidiano, vamos aprofundar um bocadinho essa questão mais espiritual, embora numa linha ainda superficial, porque é um mundo e depende, nós quando entramos na espiritualidade, nós temos que depois acabar por descobrir também qual é que é a linhagem que nos faz sentido seguir, porque há imensas. Vocês, por exemplo, se forem se entrarem para a medicina, chegam lá à medicina, mas depois vocês têm que definir qual é que é a especialidade que vocês querem seguir. Muito bem, então quando vamos estudar a espiritualidade, também qual é que é a linhagem que eu quero seguir? É porque existem imensas. O que é que eu vos aconselho para quem quer aprofundar mesmo a espiritualidade? Comecem a estudar as várias doutrinas, as várias religiões, comecem a estudar as várias abordagens, porque isso sim vai-vos ajudar, só conhecendo e tendo contacto com várias, sem qualquer tipo de julgamento e respeitando o conhecimento de todas elas, o qual vocês depois veem que se agregam todos uns aos outros, mas só assim é que vocês percebem qual é que é realmente a vossa linhagem, mas não o deixem de fazer, porque é importante nós sairmos daqui desta vida com o nosso espírito mais esclarecido. Nós temos que nos tornar espíritos esclarecidos para que o momento da nossa morte possa ser o mais tranquilo, o mais pacífico possível, independentemente das circunstâncias, seja repentino, seja mais demorado, mas que ele possa ser feito em paz para que nós possamos... é verdade, pois e agora até isto faz lembrar, um dos livros que nós vamos estudar também é o livro tibetano da vida e da morte, que também aborda muito estas questões e as várias passagens, os vários nivelamentos que são feitos após a morte e que são questões pertinentes e das quais nós fugimos muito, porque se tem muito medo da morte. E agora o coronavírus é fantástico, porque ele vem-nos pôr aqui à prova o medo da morte, o medo da pobreza, ele vem-nos mesmo cutucar aqui nas feridas todas do nosso inconsciente coletivo. Ele veio mesmo trazer isso tudo cá para cima. Mas se nós estivermos em paz com a morte, nós estamos em paz com a vida, automaticamente. Porque deixa de ser aquele bicho-papão, aquela coisa do qual a gente mentalmente nem sequer sabemos para onde é que vamos. Isso é extremamente perturbador. Como é que a gente se pode conformar com isto? Não podemos. Não podemos. Nós não podemos sair daqui espíritos ignorantes. Porque senão, quando nós terminarmos... nem quero falar sobre isso. Quero falar sobre outra coisa. Que é quando nós terminarmos esta jornada, que nós sejamos resgatados pelos seres da luz que nos vêm buscar, que nos vêm acompanhar, que nos vêm receber. E é isto que nós precisamos aprender também, para ficarmos em paz, seguros, tranquilos, porque isso vai nos trazer muita paz na nossa vida. Nós vamos perceber que onde quer que a gente esteja, vivo, morto, aqui, acolá, na cabana, na mansão, seja onde for, que está tudo bem. Tal como é importante agora também percebermos isto no momento presente. Muito bem, então estamos aqui a chegar ao fim. Questões, ponham-me questões difíceis, por favor. Ponham-me lá questões difíceis, daquelas que me põem a pensar. Ou então, quando eu não sei, que me obriguem a estudar, que é para eu depois te dar a resposta, mas ponham lá questões, por favor. Ninguém põe questões? Alguém está a escrever?
Parece que sim, vocês estão com um ar suspeito, parece que estão a escrever, mas depois não vejo nada. Ok, então é assim, minhas lindas, obrigada por estarem aqui a assistir. E olha, já agora até vos vou pedir um miminho, vou-vos pedir um favor, pronto. Vou-vos pedir que deem a vossa opinião. Eu faço a minha oração pela manhã de agradecimento. Fantástico, Paula, não há melhor oração do que a da gratidão. Não há mesmo. Para mim é oração top, 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 mesmo. Obrigada, o reconhecimento. Quando agradecemos, nós já reconhecemos aquilo na nossa vida. E isso só por si já nos coloca num estado de espírito. Agora fez-me sentido voltar a rezar o Pai Nosso Ave Maria. Existe um Pai Nosso lindíssimo que é o Pai Nosso Quântico. O Pai Nosso Quântico. Eu posso vos mandar também. É o Pai Nosso, literal. Mas é lindíssimo, lindíssimo. É uma adaptação perfeita, perfeita. Eu vou-vos mandar então também o Pai Nosso Quântico. É lindíssimo, vocês vão adorar, vão amar, dá todo o sentido ao Pai Nosso. E é o Pai Nosso tradicional como nós o conhecemos, atenção, mas vocês vão ver que a adaptação à realidade e aos dias de hoje, à nossa compreensão, está espetacular. Muito bom mesmo. Então vou-vos pedir que vayam lá na minha página e publiquem, deem as vossas... Falas muito em conhecer o lado após a morte, mas como? Ok. A informação está muito dispersa por aí. O que é que vocês têm que vos fala mais sobre isto? O Espiritismo. Pronto. A Igreja Católica, pronto, infelizmente aí esqueçam, porque eles não contam tudo, eles guardam muito. É como se eles olhassem para nós tipo coitadinhos, não, que ainda não lhes podemos contar tudo, porque eles coitadinhos ainda não estão preparados. A Igreja Católica age muito assim. Sem julgamento, atenção. As doutrinas que aprofundam mais estas questões são, sem dúvida, o Espiritismo. Então, se vocês querem saber mesmo, vão estudar Allan Kardec. Para além do Allan Kardec e do Chico Xavier, têm também uma série de outras doutrinas, algumas delas que até há pessoas que talvez não as compreendam muito bem, pelo menos eu lembro-me que eu sempre ouvia falar muito mal, por exemplo, da Umbanda, etc. E são lindíssimas, são doutrinas lindíssimas, lindíssimas mesmo. Realmente nós não podemos julgar nenhuma doutrina, porque todas elas são lindíssimas. Só que lá está, todas as religiões nos dão até bastante conhecimento sobre isso. Eu digo-vos, a católica é que dá menos. Infelizmente a Igreja Católica é que dá menos conhecimentos sobre após a morte, porque mesmo que havia mesmo conhecimento que Jesus Cristo tinha passado, a reencarnação, etc., isso foi quase praticamente abolido da Bíblia, eles ignoraram isso. Felizmente todas as outras religiões não, falam, abordam, exploram. Se vocês querem saber, o livro que nós vamos estudar, o livro tibetano da vida e da morte, também é um dos melhores que também fala sobre isso. Fala sobre todos os estágios da morte, cada passagem da morte, conforme se vai deixando o corpo. Nós vamos estudar esse livro nesse curso da consciência espiritual, que inicia na próxima quarta-feira. Não é da manhã, é da outra semana. E tem vários autores, como vos disse. Tem este livro, tem eu não consigo dizer muito bem o nome dele, qualquer coisa Rinpoche, Sogyal Rinpoche, não é fácil dizer o nome dele, mas esse livro dele aborda o Allan Kardec, o Chico Xavier, são os mais fáceis de digerir para nós, são os mais fáceis de digerir. Estes já nos dão um bom conhecimento dessas passagens. E depois há autores que vão ainda muito mais para além disto, muito mais para além disto. Mas atenção, quem for muito sensível e quem tiver tendência para, por exemplo, quem tiver aí tendências para canalização, incorporações, etc., com a mediunidade avançada, mas que não esteja trabalhada,
então vai estudar os tibetanos, vai estudar o livro tibetano da vida e da morte, é melhor. É melhor porque com os outros vocês, ao entrar em contacto com essas doutrinas, pode despertar essa sensibilidade, a mediunidade em vocês. Aí convém que vocês tenham algum apoio, é por isso que servem no fundo essas casas também, para dar apoio a quem quer desenvolver essa área, não é? Saber, não é? O que é que se passa depois da nossa morte e como é que podemos ajudar as outras pessoas, lá está, que não se informaram, foram-se embora, morreram e depois ficam aí perdidas e a gente agora tem que ir lá resgatar esses irmãos. Portanto, estudemos para a gente sair daqui mais tranquilos possíveis. Para a gente não ir aqui, não morrermos ignorantes, porque tudo o que a gente leva desta vida é apenas aquilo que a gente agregou a nível espiritual. Espiritual. Não é o diploma, não é o que se aprendeu no trabalho, não é o que estudámos na faculdade, não é o marido, não é os filhos, não é os pais, não é a casa, não é os carros, nós não levamos nada disso. Nós, quando morremos, nós só levamos o que agregamos espiritualmente. Por isso foi uma das... Aliás, é o meu propósito de vida e é curioso, porque quando eu assumi isso, e assim que eu percebi que era esse o propósito, eu nem pensei duas vezes, então tudo bem, se é esse o propósito, se é isso então que eu vim cá fazer para servir a Deus, então que seja, pronto, então é o que eu vou fazer. Não sabia como, não fazia ideia como. Na realidade nem precisamos de saber o como. Basta que nós deixamos que ele interaja sobre nós. Há um autor, o Joe Dispenza, também um excelente médico, um cientista de trabalho fenomenal na área da neurologia, muito bom mesmo. E ele diz uma coisa fantástica, nós não precisamos de saber nada. Nós só precisamos deixar o nosso canal limpo e Deus faz tudo por nós, tudo. E isto é literalmente verdade, mesmo. Quanto mais purificados nós estivermos, mais nós conseguimos deixar que essa energia divina atravesse os nossos chakras, as nossas redes meridianos, que inunda o nosso corpo e que possa atuar por nós, comandar a nossa mente, comandar a nossa voz. Mas isto para o ego é terrível. O nosso ego ele não quer abdicar disto. O nosso ego não quer abrir mão. Porque como ele não conhece isso, ele fica com medo, ele fica inseguro e quer destruir isso. Então, eu estou aqui para vos dizer e digo-vos, é seguro, e digam isso ao vosso ego. Digam-lhe, pode estar tranquilo, está tudo bem, eu posso confiar e eu posso me entregar a Deus. Eu não vou morrer, se eu me entregar a Deus, eu vou renascer. Aí é que está. E depois há coisas giríssimas que eu vos posso contar. Por exemplo, dar exemplos concretos para finalizarmos. Exemplos, olha, falar no ego e eu com comichões no nariz, porque o nosso ego está aqui muito representado no nosso nariz também. O nosso nariz fala muito sobre o nosso ego. E é curioso, porque o meu por acaso tem ficado maior com o tempo, mas é normal. Porque é normal, porque o nosso ego, pelo menos o meu foi crescendo, porque o meu ego era muito pequenininho e o meu ego foi crescendo. Vejam bem o paradoxo disto. O meu ego cresceu à medida que o meu desenvolvimento espiritual também cresceu. Só que eles tiveram que crescer em paralelo, porque cada um tem uma função específica e eles têm que estar harmonizados entre si. Mas é interessante, é muito interessante, a vida é perfeita. Agora, exemplos práticos relacionados com a questão da oração. E isto porque, em prática clínica, porque eu trabalho com a acupuntura, tanto tenho essa parte tanto da medicina oriental, e muitas vezes, não poucas foram as vezes que eu recorri a orações e prescrevi orações
tal como o Joseph Murphy fazia, porque o Joseph Murphy, quando alguém lhe levava um problema, ele indicava uma oração. A Louise Hay, quando alguém lhe levava um problema, ela prescrevia afirmações. Mas o que são as afirmações, se não também uma oração? Na realidade estamos a falar do mesmo, só com palavras diferentes. E então, tanto um como o outro, eles prescreviam as orações e as afirmações que as pessoas deviam fazer. Então, eu vou-vos dizer, eu tive, por exemplo, eu tive frieiras durante muitos anos da minha vida. Eu fiz oração para as frieiras e já vamos dar aqui outro exemplo também. Há aqui a minha avó também com orações. Lá está, Neuza, é isso, é isso. Eu vou ativar aqui o microfone, porque eu tenho aqui uma menina, eu vou ativar aqui o microfone para ela falar. E eu achava que era a imaginação dela. Não é, Neuza, não é, não é, não é mesmo. Não é mesmo. Eu fiz a oração para as frieiras e acredita que eu já tinha experimentado tudo. A urina, fazia xixi para as mãos porque também era um tratamento que a minha avó também me tinha indicado e também é válido por causa da ureia. Pomadas, enfim, tudo e mais alguma coisa. E a realidade é que a longo prazo, mesmo as coisas naturais que eu experimentava, não havia nada que conseguisse eliminá-las, mesmo que conseguisse evitar que elas aparecessem. E o que é facto é que há 2 anos elas não me aparecem. Desde que eu fiz a oração, elas não me apareceram mais. Então, e qual foi a oração que eu fiz? Vou-vos explicar. A oração que eu fiz foi: Deus Pai, limpa em mim tudo aquilo, toda aquela informação negativa que possa ter criado estas frieiras nas minhas mãos e liberta-me dessa negatividade, liberta-me desses pensamentos, liberta-me de tudo aquilo que me possa estar a conectar e a ligar a esta situação, porque eu mereço que as minhas mãos sejam saudáveis, eu mereço que as minhas mãos funcionem na perfeição. Até porque elas são a minha ferramenta de trabalho para colocar agulhas no corpo das pessoas. E foi fantástico, porque até hoje as frieiras não voltaram mais. Porquê? Eis a questão. Porque a oração despoltou em mim um estado de consciência. Porque o meu pai sempre teve frieiras também. Portanto, havia em mim aquela ligação a ele, havia em mim aquela ligação das mãos que são iguaizinhas às dele e em termos de formato, claro, a dele é maior, mas o formato era idêntico e então era algo que eu tinha herditado, que eu tinha herdado. Era algo que eu, no fundo, havia uma crença em mim que acreditava naquelas frieiras e que elas tinham que haver e tinham que existir porque era hereditário. Porque a minha avó tinha, o meu pai tinha, mas elas aqui acabaram. Acabou-se as frieiras aqui, acabou-se. O meu corpo já não aceita isso, ele já quebrou aquela conexão, quebrou aquela ligação. E foi isso esse estado de consciência que a oração me trouxe. Que foram as afirmações precisas. Eu agora vou-vos até abrir aqui o microfone. Só um bocadinho, que eu já não me lembro como é que se ativa aqui os microfones. Então, mas vocês se carregarem podem ativar, não é? Certo. Cada um pode ativar o seu. Ok. Então ativa o teu, Sofia. Não sabes? É porque a Sofia tem, tem uma coisa para vos contar.
Será que ela está lá? Porque não aparece o nome dela no ecrã. Será que ela não caiu a ligação? Não, eu estou a vê-la. Ah, ok, eu não estou. Eu estou a vê-la. Ela deve estar a digitar alguma coisa. Mas está com a imagem parada. Pois, Eu estou a vê-la. Sim? nós não. Não. Vocês não estão a ver? Não. Está com o ecrã preto e nem sequer tem o nome. Não, A Sofia, a Sofia. mas está com a imagem parada. Eu não Não. vejo a Sofia. A Sofia. Estou a falar da Sofia. Sim, Sofia. Certíssimo. Eu não vejo a cara linda da Sofia. Eu vejo-a. Eu não. Eu pensava que vocês a estavam a ver. Há pouco sim, agora de repente não está a aparecer no meu ecrã. Ela está a dizer qualquer coisa do telemóvel, pronto, não sei. Então, mas pronto, olha. Ela diz para esperar. Ela vai-vos contar uma coisa gira, vai valer a pena à espera. Ela tem sempre assim umas histórias muito, muito bonitas para partilhar. Porque eu também. Ela também é minha cobaia em algumas coisas. Nesta também é cobaia. Pronto, lá está. Eu também. Ela já se está a conectar, pronto. Ela devia estar no computador. É que o meu computador bloqueou. Tá bem, tá bem. É isso que eu estava a tentar dizer, estava a apontar para o telemóvel porque eu estava a mandar-te uma mensagem. Ok. Então, era para falar das minhas mãozinhas. Conta-nos lá. Então foi assim, eu após o nascimento da minha filha tive assim N descobertas na minha vida, não é? Que me levou a este campo também mais espiritual. E uma das coisas que aconteceu no meu corpo a nível físico, entre outras coisas, foi realmente o aparecimento parecia umas frieiras, parecia algo que gritava, provocava-me desconforto e eu a trabalhar constantemente com os óleos, aquilo era horrível, tentava usar uma dedeira porque gritava mesmo e era horrível. E numa das minhas conversas com a Márcia, ela disse-me assim, olha, vou ali buscar, vou-te dar uma coisa que é espetacular. E eu pensei, pronto, vai-me lá buscar uma erva, uma coisa qualquer, para me dar, para realmente eu colocar aqui nas mãos, que eu já estava em desespero de causa. Eis que a Márcia me dá uma oração que dizia, liberto em mim toda memória negativa que possa ser causadora deste eczema. Minha mão amada, sinto muito, peço perdão, eu amo-te e sou grata. E mesmo agora, às vezes, por alguma eventualidade, quando os meus medos começam a vir e isto começa a acontecer, eu faço esta oração, por isso é que já aceito cor, porque realmente é uma coisa a que eu recorro com muita, agora já nem tanto, mas com alguma frequência, principalmente ao início, quando comecei a fazer este processo, e é fantástico. Inclusivamente, entretanto, dei a uma amiga minha também, já falei também disso até com a Márcia, que também tinha exatamente o mesmo problema e ela conhece a Márcia, também foi seguida por ela e eu disse, olha, vou-te passar a oração que a Márcia me passou e isto vai ser fantástico. E ela disse, mas sério? Então diz lá o que é isso. E ela, foi muito engraçado por acaso, porque ela única e simplesmente ouviu a oração ao telefone e escreveu. E no dia seguinte as mãos, ela nem sequer precisou de dizer, ela estava-me a ouvir a dizer a oração e a escrevê-la e no dia seguinte as mãos dela começaram a melhorar, foi uma coisa assim absolutamente extraordinária. Pronto, e é isto. Obrigada! Nada! Obrigada por este testemunho fantástico, porque isto motiva-nos muito. Nós ficamos encantados quando ouvimos essas histórias porque isto aquece-nos o coração, não é? Porque faz-nos perceber o poder curador de Deus, porque nós não curamos ninguém. O nosso ego adora curar pessoas, mas nós não curamos ninguém. Médico algum, terapeuta algum consegue curar seja quem for. Quem faz isso é Deus. Nós somos o veículo para Ele poder efetuar essa cura.
Ele utiliza-nos, entre aspas, para poder curar. O médico, quando está a fazer uma operação, ele faz a operação, não é? Ele contribui, tem aquele contributo precioso mecânico, mas aquela pessoa, se não houver intervenção divina, não adianta nada, a pessoa pode morrer na mesma, com operação, sem operação, pode morrer na mesma, eventualmente se for esse o destino, mas mais para além disso, para obter uma cura, quando é para melhorar e atingir uma cura, Deus está lá, porque toda a cura tem sempre processo divino por trás. Sempre. E o que nós fazemos é, através da oração, nós ativamos a nossa fé. E a nossa fé a nossa fé é aquilo que pinta, que dá cor de rosa, azul. A Paula tem que ir, sim, é verdade, também está na hora, vou-me despedir de vocês, está bem? Mas beijinhos, obrigada Paula, obrigada, beijinhos. Também me vou despedir de vocês. E obrigada por estarem aí, foi muito bom. Deixem os vossos feedbacks, venham lá à página também do Facebook e coloquem a vossa opinião aqui sobre a aula. Partilhem as vossas opiniões aqui sobre a aula. E se estiverem interessadas, e que eu espero que sim, porque vale a pena, tentem ir mesmo, portanto, mesmo vocês não possam, não tenham condições de pagar, não há problema, até porque cada um dá o que quer, o objetivo não é lucrativo, portanto, venham fazer esta formação, vai-vos fazer muito bem mesmo, mal não vos faz nenhum, garanto. Mas para isso têm que se inscrever, também têm que mandar o e-mail, está bem? A Elsa não se deixou ver, a Elsa teve sempre, a Maria, a Neuza, estiveram quase sempre atrás da câmara, deixem-se ver! É porque a minha sala está aqui um bocadinho confusa com a filha, com a televisão e com a cadela, e às vezes passam aqui, e era só para não sim, descobrir. mas não faz mal, amor, não faz mal. A Elsa, olá Elsa! Que bom, eu gosto de ver as vossas caras. Falta a Maria, mas tudo certo. Ok, obrigada por estarem aí. Inscrevam-se, mandem um e-mail para a clínica marciapalma@gmail.com para se inscreverem na consciência espiritual. E para a semana também vai haver um outro de Eu Sou Mais Tímida, diz a Maria. Oh Maria, então mas vamos fazer disso passado. Tu eras tímida. Tu agora, a partir deste momento, és uma mulher renascida, cheia de coragem, é o pijama. Mas nós queremos ver pijamas, nós adoramos ver pijamas. Podes mostrar o pijama à vontade. Então, obrigada, está bem, minhas lindas? Obrigada. Obrigada por estarem aí. Deixo-vos então com um abraço e vou-vos enviar estes materiais, está bem? Que ficaram então aqui prometidos. E espero continuar a ver-vos por aí, está bem? Venham ao YouTube, que hoje pus um vídeo novo também, muito interessante. E estou aqui para isto mesmo, basicamente estou aqui para vos servir, está bem? Salve seja. Mas estou. Então, um grande abraço para todas vocês, um abraço apertado e vamos nos vendo por aqui, está bem? Obrigada, boa noite!